Hoje vamos viajar para um dos momentos mais impressionantes da história antiga, o funeral de um rei mesopotâmico. Um ritual que misturava espiritualidade, política, medo, esperança e uma profunda reverência ao poder. Vamos acompanhar desde o instante em que a morte do soberano é anunciada, até os ritos finais que selavam sua passagem para o além. Você vai ver como o corpo era preparado, como a corte reagia, o que acontecia dentro do palácio, como era a procissão pelas ruas e o que acompanhava o rei em sua tumba. Uma jornada cheia de simbolismos, mistérios e detalhes que revelam muito sobre como esse povo entendia a vida, a morte e a autoridade. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar essa história. O anúncio da morte do rei não chegava como um grito abrupto, mas como um sussurro que se espalhava pelos corredores até se transformar em um silêncio denso, quase físico. Os servos mais próximos foram os primeiros a perceber a mudança na respiração do soberano, a rigidez que lentamente tomava o corpo e a consciência inevitável de que aquela presença imponente, capaz de comandar exércitos e ordenar destinos com poucas palavras, havia se extinguido. Quando a confirmação chegou aos membros da corte, nenhum som ecoou. Era como se as paredes de tijolos queimados absorvessem qualquer murmúrio, contendo a tensão que pairava no ar. Dentro do palácio, um clima estranho tomava forma. Havia tristeza sincera entre aqueles que conviveram com o monarca, mas também um cuidado extremo nas expressões. A morte de um rei não era apenas o fim de uma vida. Era uma mudança profunda no funcionamento do reino. Nobres trocavam olhares calculados, atentos ao que poderia acontecer nos próximos dias. Guardas reforçavam suas posições, não apenas para proteger o corpo, mas para garantir que ninguém aproveitasse a fragilidade do momento. As sombras pareciam mais longas, os passos mais cautelosos, e a sensação de que algo imenso estava começando a se mover pairava sobre todos. Assim que o falecimento foi oficialmente declarado, os mensageiros internos foram enviados para convocar os sacerdotes. Eles vinham de diversos templos, cada um representando uma divindade que guiava a diferentes aspectos da vida e da morte. Suas roupas de linho, seus colares de pedras e os recipientes com óleos sagrados anunciavam a importância da cerimônia que se aproximava. Eles caminharam pelo palácio com a postura de quem carregava segredos antigos, trazendo consigo a autoridade de rituais que existiam antes mesmo da fundação de muitas cidades. A chegada dos sacerdotes transformou a atmosfera. Seus cantos abafados ecoavam pelos corredores, marcando o início do processo ritualístico que acompanharia o corpo do rei até o além. Os servos responsáveis pela manutenção dos aposentos reais afastaram tapetes, abriram janelas e acenderam lamparinas feitas para ocasiões solenes. Tudo ganhava um ar de suspensão, como se o tempo tivesse sido esticado para permitir que cada etapa fosse cumprida, sem pressa e sem falhas. Nada podia ser feito de maneira descuidada, pois acreditava-se que qualquer erro poderia comprometer a jornada espiritual do soberano, deixando sua alma presa entre os mundos. No aposento onde repousava o corpo, os sacerdotes iniciaram a purificação preliminar. Não era ainda o preparo final, mas um primeiro passo, essencial para afastar impurezas e abrir o caminho para os ritos seguintes. Trazendo bacias de água perfumada com ervas, tocaram suavemente a pele fria do rei, murmurando preces que invocavam proteção e clareza. Enquanto isso, um perfume leve começou a preencher o ambiente, criando uma mistura de notas de resina, flores secas e óleos que caminhava pelo ar como uma oferenda invisível. O brilho das lamparinas iluminava o rosto do soberano, agora sereno, como se estivesse apenas adormecido após um longo reinado. A notícia da morte espalhou-se rapidamente pelas dependências internas, mas ainda não havia sido anunciada ao povo. Tudo precisava ser cuidadosamente organizado. Conselheiros reuniram-se em salas fechadas, discutindo os primeiros passos da transição de poder. O herdeiro, seja ele um filho direto, um parente distante ou um escolhido do próprio rei, era imediatamente cercado por conselheiros e guardas, não apenas como uma medida de proteção, mas também para reforçar a imagem de continuidade. O reino não podia aparentar fraqueza, mesmo diante da perda de sua figura central. Ao mesmo tempo, os familiares do monarca eram conduzidos para aposentos reservados. Ali, longe dos olhos dos servos, deixavam escapar emoções mais intensas. Alguns choravam silenciosamente. Outros permaneciam imóveis, dominados por uma sensação de vazio. A figura paterna, guia político e símbolo divino na terra não estava mais ali. E mesmo que estivessem acostumados à ideia da morte, enfrentar a realidade nunca era simples. Ainda assim, sabiam que a tradição exigia compostura. Em breve teriam de aparecer diante dos sacerdotes e dos nobres,
para participar da cerimônia de despedida. Enquanto isso, nos jardins internos, onde palmeiras balançavam suavemente com o vento quente da tarde, grupos de servos se organizavam para as próximas etapas. Eles estendiam tecidos, separavam jarros, limpavam utensílios que seriam usados nos rituais e preparavam as salas externas por onde o corpo seria conduzido. Cada movimento era carregado de pressa controlada, pois todos sabiam que o momento crítico se aproximava. A preparação inicial precisava estar perfeita para evitar qualquer atraso nos ritos que acompanhariam o rei até seu destino final. Com a purificação preliminar concluída, os sacerdotes fizeram uma última prece antes de se retirarem temporariamente. O corpo do rei permanecia ali envolto em uma atmosfera de respeito absoluto. A corte, embora abalada, começava a se reorganizar. Havia muito a ser feito, e cada pessoa dentro do palácio, desde os mais altos conselheiros até os servos mais simples, sabia que estava participando de um evento que marcaria a história do reino. A morte do soberano não encerrava apenas uma vida, anunciava o início de uma nova etapa, carregada de memórias, responsabilidades e expectativas, e o ritual mal havia começado. O corpo do rei, após a purificação inicial, foi transferido para uma sala preparada exclusivamente para o tratamento funerário. Era um ambiente amplo, iluminado por lamparinas que projetavam sombras alongadas nas paredes de tijolos decoradas com símbolos protetores. Servos experientes estendiam tecidos de linho sobre mesas de madeira, enquanto sacerdotes e sacerdotisas se posicionavam ao redor, cada um com uma função precisa definida por tradições que se repetiam há séculos. O silêncio era quebrado apenas pelo som suave das rezas e pelo leve tilintar dos recipientes de bronze. A primeira etapa consistia em lavar o corpo. Essa lavagem não era apenas uma limpeza física, mas um ato profundamente espiritual. A água utilizada vinha de fontes consideradas sagradas, misturada com ervas purificatórias e resinas aromáticas. Sacerdotisas, treinadas desde jovens para esse ofício, derramavam a água sobre o corpo enquanto recitavam palavras que pediam clareza e proteção para a alma do monarca. Seus gestos eram lentos e cuidadosos, como se cada movimento servisse para afastar qualquer resquício de impuridade que pudesse prejudicar a passagem do rei para o mundo espiritual. Concluída a lavagem, iniciava-se o processo de unção. Vasos de alabastro eram abertos, liberando fragrâncias intensas. Óleos espessos, alguns dourados, outros de tonalidade escura, eram aplicados sobre a pele com uma delicadeza quase reverente. Cada óleo possuía um propósito simbólico, um para fortalecer o espírito, outro para proteger dos demônios, outro ainda para agradar as divindades que guiariam o rei em sua jornada. Sacerdotes utilizavam pequenas espátulas e panos finos para espalhar os óleos, criando uma camada brilhante que transformava o corpo em algo quase intocável, como se já não pertencesse ao mundo dos vivos. Depois das unções, vinham os adornos. Joias, braceletes, colares e anéis eram cuidadosamente selecionados. Nada era escolhido ao acaso. Cada peça carregava uma função. Alguns adornos representavam vitórias militares e reforçavam a imagem do rei como líder invencível, mesmo após a morte. Outros simbolizavam proteção espiritual, como colares com formas de animais sagrados ou amuletos com inscrições invocando deuses específicos. As sacerdotisas responsáveis pela ornamentação tinham um papel crucial. Sabiam interpretar a trajetória do reinado e escolher adornos que refletissem sua essência, garantindo que o soberano chegasse ao além com dignidade e força. Havia também um momento de envolver o corpo com perfumes, fragrâncias intensas, produzidas com flores. Madeiras raras e resinas importadas de outras regiões eram queimadas em pequenos brasões de barro. A fumaça subia em espirais finas, passando sobre o corpo do rei. Os sacerdotes consideravam esse momento vital, pois acreditavam que a fumaça conduzia preces invisíveis e preparava o espírito para reconhecer os caminhos do além. O ambiente tornava-se denso e envolvente, preenchido por uma combinação de cheiros que simbolizavam riqueza, poder e transcendência. Em seguida, os especialistas encarregados dos amuletos entravam em ação. Carregavam pequenas caixas de madeira onde guardavam objetos de proteção, pedras polidas, cilindros selos, miniaturas de deuses e símbolos esculpidos em metal. Cada amuleto era posicionado em um local específico do corpo. Alguns eram colocados sobre o peito, para fortalecer o coração espiritual. Outros eram posicionados nas mãos, representando a autoridade que o rei manteria após a morte. Alguns eram presos às roupas que ainda seriam vestidas. Esses especialistas eram respeitados, pois sabiam interpretar sinais e equilibrar elementos místicos que, segundo crenças antigas,
formavam a ponte entre o mundo físico e o espiritual. Com os amuletos posicionados, chegava o momento de vestir o rei. As roupas cerimoniais eram feitas com tecidos finos, frequentemente coloridos com tinturas valiosas. Para essa etapa, as sacerdotisas manipulavam os tecidos com suavidade, acomodando-os no corpo preparado. As vestes traziam bordados com cenas mitológicas, animais protetores e símbolos do reinado. Vestir o soberano não era simplesmente cobrir o corpo, mas reconstruir sua identidade para a jornada após a morte. Era essencial que sua imagem fosse preservada, pois acreditava-se que o espírito precisava reconhecer sua própria forma durante a travessia. Enquanto isso, o mestre ritualista observava todo o processo. Ele não tocava no corpo, mas guiava cada etapa, certificando-se de que nenhuma fase fosse esquecida. Esse mestre era responsável por entoar cânticos em momentos específicos, marcando transições importantes do rito. Sua presença conferia ordem e profundidade espiritual ao ambiente, lembrando a todos que estavam lidando com um ritual sagrado, construído sobre séculos de tradição. À medida que o tratamento avançava, a sala parecia se transformar. As lamparinas lançavam brilhos diferentes sobre o corpo adornado. O rei, antes uma figura imóvel e silenciosa, agora parecia revestido de uma aura nova. Era como se o trabalho dos sacerdotes estivesse lentamente preparando um ser que já não era apenas humano, mas um intermediário entre mundos. Quando a última peça de roupa foi ajustada e os perfumes cessaram, os sacerdotes reúnem-se em torno do corpo para fazer uma oração final. Essa prece selava o tratamento e simbolizava que o rei estava pronto para seguir adiante. Seu corpo agora era visto como sagrado, protegido e preparado. A sala, antes movimentada, tornou-se novamente silenciosa. O trabalho estava concluído. O rei estava pronto para ser levado às cerimônias seguintes, onde sua despedida ganharia novos significados e reuniria todos aqueles que tinham amado, servido ou temido sua autoridade. A jornada espiritual estava apenas começando, e cada detalhe do preparo havia construído o caminho para o próximo passo. Os corredores do palácio começaram a receber um fluxo constante de pessoas importantes, cada uma trazendo consigo a carga emocional e simbólica do momento. O corpo do rei, agora tratado e vestido, havia sido colocado em uma plataforma elevada, adornada com tecidos finos e lamparinas que lançavam reilos suaves sobre sua figura. A sala onde aconteceria a cerimônia interna era ampla, com colunas decoradas e paredes gravadas com cenas de antigas vitórias, oferendas e pactos divinos. Contudo, naquele dia todo o esplendor parecia menor diante da presença silenciosa do rei morto, que agora ocupava o centro de todas as atenções. A família real foi a primeira a se posicionar. Os filhos, com expressões contidas, tentavam manter a postura exigida pela tradição. A rainha, envolta em véus, aproximou-se lentamente do corpo, tocando de leve o tecido que cobria o peito do marido. Seus olhos transmitiam dor, mas também uma consciência profunda de que aquele momento fazia parte de um ciclo inevitável. Os parentes próximos formavam um semiciclo atrás dela, aguardando o início dos rituais. Havia tristeza, mas também um clima de responsabilidade, pois todos sabiam que estavam sendo observados por sacerdotes, guardas e nobres. Pouco depois, os membros da corte começaram a chegar: generais, administradores, escribas, elastores, governadores de cidades distantes. Eles se posicionavam em filas discretas, mantendo distância respeitosa. A presença dos altos funcionários reforçava a importância política daquele evento. Mesmo ali, diante da morte, muitos deles já avaliavam o que mudaria nos próximos dias. A estabilidade do reino dependia dessas cerimônias acontecerem sem interrupções, sem conflitos, sem disputas precipitadas. Os sacerdotes e sacerdotisas entraram por último, formando uma procissão lenta. Vestiam túnicas ricamente decoradas e carregavam instrumentos sagrados, tambores pequenos, cítaras, incensários, vasos de barro com resinas e rolos de pergaminho. Suas vozes começaram a preencher o salão com cânticos longos, modulados, que ecoavam nas paredes como ondas. O tom dos cantos variava entre o lamento e a invocação, como se cada sílaba servisse para abrir caminhos invisíveis entre os mundos. A primeira parte da cerimônia consistia nos lamentos formais. Sacerdotisas treinadas para isso recitavam versos poéticos que narravam feitos do rei, mencionando suas vitórias, sua justiça, sua generosidade e até seus erros. A recitação não ocultava a humanidade do soberano. Pelo contrário, reconhecia que até os grandes homens carregavam falhas. Essa sinceridade era vista como fundamental para que as divindades recebessem o espírito do monarca com clareza, sem ilusões ou exageros. Assim que os lamentos terminaram, iniciou-se a etapa das recitações sagradas.
Sacerdotes abriram os rolos de pergaminho e começaram a ler trechos de textos antigos que descreviam a jornada da alma após a morte. Falavam de rios obscuros, de guardiões espirituais, de deuses que avaliavam o coração e de portais que só se abriam diante de reis dignos. Cada verso era entoado com precisão, como se fosse um mapa espiritual que orientava o rei em sua travessia. A multidão ouvia em silêncio absoluto, ciente de que aquelas palavras não eram apenas discurso, eram protequial, guia e consolo. Durante as recitações, servos especializados aproximavam-se com bandejas cheias de oferendas, colocavam diante da plataforma frutas, pães, carnes assadas, raras de cerberra, potes de mel, além de pequenas esculturas representando animais protetores e objetos de uso cotidiano do rei. Cada item era cuidadosamente posicionado, pois acreditava-se que esses presentes acompanhariam o soberano no mundo dos ancestrais. Nada era simbólico demais. Tudo possuía razão e função em um plano espiritual que guiava o destino dos mortos ilustres. Com as oferendas dispostas, iniciava-se um dos momentos mais importantes, o ritual de separação. Era o instante em que o rei era oficialmente desligado do mundo dos vivos. Um grupo de sacerdotes formava um círculo ao redor do corpo e começava a girar lentamente, batendo ritmicamente pequenos tambores. Sacerdotisas ao mesmo tempo moviam incensários que liberavam uma fumaça espessa e aromática. A combinação de movimentos, sons e cheiros criava uma atmosfera quase hipnótica, como se o salão estivesse sendo transportado para um espaço intermediário entre os planos. O mestre ritualista se aproximou da plataforma e, com uma voz firme, anunciou que o espírito do rei estava sendo guiado para o caminho dos ancestrais. Tocou levemente a testa do soberano com um bastão sagrado, gesto que simbolizava o corte final entre a vida e a morte. A sala inteira se inclinou em reverência. Aquele era o momento mais delicado de todos. Acreditava-se que, se o ritual fosse interrompido, a alma poderia se perder, tornando-se inquieta ou vingativa. Por isso, guardas do lado de fora mantinham total controle, garantindo que nada perturbasse a cerimônia. Ao término do ritual de separação, os cânticos mudaram de tom. Deixaram de ser lamentos e se transformaram em melodias mais suaves, que celebravam a entrada do rei no mundo dos ancestrais. Era como se o palácio começasse a respirar novamente. Os parentes deram alguns passos para trás, simbolizando que já não podiam intervir no destino do monarca. Os nobres fizeram o mesmo, reconhecendo que o rei agora pertencia a outra esfera. Ainda assim havia um ar de saudade profunda no ambiente. O corpo do monarca continuava ali, mas todos sabiam que sua presença espiritual havia iniciado a jornada. A cerimônia interna, repleta de irreverência e simbolismo, não encerrava a despedida, mas preparava o caminho para a próxima etapa. Conduzir o rei para fora dos limites do palácio e apresentá-lo ao povo pela última vez. A travessia estava apenas começando, e a cidade inteira aguardava o momento de acompanhá-lo em sua marcha final. Quando as portas internas do palácio se abriram, a luz do dia entrou como um convite para o próximo passo da despedida. A procissão que levaria o rei pela cidade estava pronta, organizada com uma precisão que surgia tanto do respeito quanto da necessidade de manter a ordem em um momento tão delicado. O corpo, já preparado e adornado, foi colocado sobre uma plataforma montada em uma estrutura de madeira cuidadosamente entalhada, carregada por servos escolhidos pela força, pela lealdade e pela tradição. Esses homens sabiam que o peso que sustentavam não era apenas físico, era o peso simbólico do próprio reino. Guardas armados, posicionados ao redor da plataforma, formavam o primeiro círculo de proteção. Usavam armaduras polidas e lanças altas, criando uma barreira imponente que simbolizava a vigília contínua da monarquia, mesmo na morte. Atrás deles, sacerdotes caminhavam em passos ritmados, entoando cânticos que lembravam à multidão que aquele não era apenas um cortejo, mas uma passagem ritualizada rumo ao mundo espiritual. Suas vozes se misturavam ao som dos tambores, criando uma cadência que guiava cada movimento da procissão. A saída para as ruas marcou um momento decisivo. A população, já avisada pelos mensageiros, havia se reunido em grande número. Homens, mulheres, crianças e idosos ocupavam cada espaço possível. Muitos vinham de bairros distantes, outros de aldeias periféricas, todos desejando ver o corpo daquele que governara seus destinos. Alguns traziam flores secas, outros faziam gestos tradicionais de luto, colocando a mão sobre o coração ou tocando a testa em sinal de reverência. O silêncio que tomou conta da multidão era profundo, quebrado apenas pelo som dos passos da procissão e pela melodia dos sacerdotes. As ruas haviam sido preparadas com antecedência. Esteiras de palha foram estendidas para que a plataforma deslizasse de maneira suave. Arcos feitos de madeira e decorados com tecidos coloridos
marcavam trechos importantes do caminho, como encruzilhadas, mercados e portões internos da cidade. Em cada arco, símbolos do reinado eram exibidos, inscrições que narravam vitórias, relevos representando deuses protetores e imagens que celebravam as obras construídas durante a era do soberano. Era como se toda a cidade estivesse contando a história do rei uma última vez. Enquanto a procissão avançava, os moradores faziam gestos variados de despedida. Alguns choravam de forma aberta, principalmente aqueles que haviam servido diretamente ao palácio ou que tinham recebido benefícios durante o reinado. Outros mantinham expressões neutras, mas com olhos atentos, avaliando o que aquela morte significaria para o futuro. A morte de um rei, para muitos, era também o prenúncio de incertezas, mudanças de leis, disputas internas, guerras iminentes ou tempos de prosperidade dependendo da força do sucessor. Por isso, o luto vinha acompanhado de temor. Em certos pontos do percurso, grupos específicos aguardavam para prestar homenagem. Artesãos seguravam ferramentas simbólicas, comerciantes erguendo cestas de seus produtos. Soldados veteranos exibiam suas cicatrizes com orgulho, como se quisessem mostrar que haviam honrado o rei enquanto ele vivia. Crianças seguravam pequenas lamparinas representando a luz que guiaria o monarca até o mundo dos ancestrais. Cada gesto carregava uma mistura de emoção e tradição. A procissão fez uma pausa em frente ao templo principal da cidade. Ali, sacerdotes de alto escalão aguardavam para realizar um curto ritual que marcava a transição do rei entre os espaços sagrados. Eles aproximaram-se da plataforma, depositaram resinas ardentes e entoaram cânticos específicos que pediam aos deuses que recebessem o soberano com benevolência. A fumaça densa subiu lentamente, formando uma nuvem que se misturou ao azul do céu. Muitos na multidão se ajoelharam, acreditando que aquele instante era um ponto de contato entre o mundo terreno e o espiritual. Após o ritual, a procissão retomou seu caminho, passando por mercados movimentados que, naquele dia, estavam silenciosos. Os comerciantes haviam fechado suas bancas em sinal de respeito, deixando no chão pequenos jarros de cerâmica, frutas e tecidos como oferendas. O contraste entre o cotidiano interrompido e a solenidade do cortejo reforçava a magnitude da despedida. Era raro que a cidade parasse por completo, mas a morte de um rei exigia essa pausa coletiva. No final do trajeto urbano, a procissão atravessou o grande portão que marcava a saída da área residencial e o início do caminho para o local de sepultamento. Esse portão era decorado com símbolos do poder real: leões alados, inscrições que narravam alianças e vitórias, e relevos que mostravam o rei recebendo bênçãos divinas. Passar por ali significava que o monarca estava deixando o espaço dos vivos e se aproximando do domínio dos ancestrais. Para muitos esse momento foi o mais emocional. A multidão, que havia acompanhado a procissão pelas ruas estreitas, começou a se dispersar lentamente, deixando apenas a família real, os nobres, os sacerdotes e os guardas. O povo observava de longe enquanto a comitiva avançava para uma área mais afastada, onde a tumba aguardava. Alguns continuaram olhando até que a última bandeira desaparecesse no horizonte, como se não quisessem permitir que o rei partisse tão facilmente. A procissão havia cumprido seu papel: unir a cidade em luto, reafirmar a importância do reinado, sustentar a ordem e preparar o espírito do monarca para seu destino final. Mas ainda restava a etapa mais solene de todas, aquela que definiria o descanso eterno do rei e consolidaria a passagem para o mundo dos ancestrais. O cortejo avançava para esse derradeiro capítulo com a mesma reverência que havia guiado cada passo desde os salões do palácio. A comitiva deixou para trás os limites da cidade e seguiu por um caminho ladeado por campos secos e construções esporádicas, que marcavam a transição entre o espaço urbano e o domínio mais silencioso, onde os reis eram enterrados. À medida que avançavam, o clima tornava-se mais denso. O canto dos sacerdotes, antes amplificado pelas paredes estreitas das ruas, agora parecia se espalhar livremente, misturando-se ao vento quente que soprava partículas de poeira pelo trajeto. A luz do sol começava a declinar, projetando sombras longas que acompanhavam a procissão como figuras silenciosas. O local de sepultamento ficava em uma área elevada, onde tumbas antigas formavam uma espécie de necrópole. Algumas eram apenas montículos discretos, outras estruturas de pedra com portais estreitos e relevos entalhados. A tumba destinada ao rei, porém, destacava-se pela imponência. A entrada era marcada por pilares decorados com símbolos de realeza, figuras mitológicas, inscrições que narravam genealogias e cenas de batalhas que glorificavam o poder da dinastia. Diante da porta de pedra, guardas posicionaram-se em formatia, reforçando a ideia de que aquele espaço era tanto sagrado quanto protegido. Antes que o corpo fosse levado ao interior, sacerdotes realizaram uma última purificação externa. Acenderam tochas embebidas em resinas aromáticas
e caminharam ao redor da entrada, criando uma espécie de cinturão de fumaça destinado a afastar espíritos indesejados. A fumaça, densa e perfumada, levava-se lentamente, envolvendo o portal da tumba em uma camada que parecia dividir o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A comitiva observava em silêncio, reconhecendo que aquele era o limite que poucos cruzariam, menos apenas o rei e os responsáveis pelo ritual final. Com a purificação concluída, a plataforma que carregava o corpo foi cuidadosamente erguida e conduzida para dentro. O interior da tumba era frio e escuro, iluminado apenas por lamparinas colocadas previamente pelos servos. A luz tremeluzente revelava paredes de pedra marcadas por inscrições, algumas contando histórias do reinado, outras ligadas a mitos cosmogônicos que explicavam a criação do mundo, e o papel dos reis como intermediários entre humanos e divindades. O ar cheirava a poeira antiga misturada a fragrâncias suaves dos óleos usados no corpo do soberano. O corpo foi colocado sobre uma mesa de pedra situada no centro da câmara principal, ou ao redor dela. Vários nichos haviam sido cavados na rocha, cada um destinado a abrigar objetos específicos. Começaram então a trazer as oferendas, cuidadosamente selecionadas ao longo dos dias anteriores. Os primeiros itens a serem depositados eram alimentos, cestas de tâmaras, raras de cerberra, carnes secas, pães frescos, mel e queijos. Esses alimentos representavam a nutrição para a jornada no além, garantindo que o rei não sentisse fome enquanto trilhava os caminhos espirituais. Em seguida vieram os objetos pessoais. Um escriba trouxe cilindrocelos que haviam pertencido ao monarca, utilizados para autenticar decretos e ordens. Artesãos posicionaram ferramentas que simbolizavam sua capacidade de construir e transformar o reino. Foram colocados também instrumentos musicais que o rei apreciava, pequenas esculturas de animais favoritos e recipientes com perfumes raros. Cada objeto era tratado com reverência, como se carregasse uma parte da própria vida do soberano, fragmentos de memória que o acompanhariam na eternidade. Depois trouxeram as armas, espadas com lâminas incrustadas de metais preciosos, lanças cerimoniais e arcos finamente decorados. Mesmo que o rei não fosse mais lutar, essas armas simbolizavam sua força e autoridade. Elas não serviam para batalhas físicas no além, mas para demonstrar sua posição entre os espíritos e ancestrais. Havia também escudos com relevos que representavam deuses protetores, prontos para acompanhar o soberano contra qualquer ameaça que surgisse no mundo invisível. As joias ocuparam um lugar especial. Colares do ouro, pulseiras com pedras de cor vibrante, anéis com inscrições sagradas e coroas menores destinadas ao ritual PS. Sepultamento foram dispostos ao redor do corpo. Essas joias representavam não apenas riqueza, mas poder, prestígio e conexão com o divino. Acreditava-se que tais adornos brilhariam no mundo espiritual como sinais de reconhecimento, facilitando a entrada do rei em ambientes reservados apenas aos grandes ancestrais. Por fim, foram trazidas as estátuas votivas e os amuletos maiores. Algumas representavam deuses tutelares que acompanhariam o rei. Outras retratavam servos ideais, destinados à ajuda Lou em qualquer necessidade no além. Essas figuras eram colocadas em posições estratégicas, algumas voltadas para a porta, como se vigiassem o limiar, outras próximas ao corpo, sugerindo companhia eterna. Cada posicionamento era deliberado, calculado segundo tradições antigas que buscavam harmonia entre proteção e continuidade. Com todas as oferendas acomodadas, iniciou-se o ritual de selamento. Sacerdotes formaram um círculo ao redor do corpo e acenderam lamparinas adicionais, criando uma iluminação suave e quase sobrenatural. Seus cânticos ecoaram na câmara, reverberando pelas paredes de pedra de maneira profunda, quase como se vozes ancestrais respondessem de volta. A melodia grave e arrastada marcava o encerramento da presença do rei no mundo terreno. Sacerdotisas caminharam até a mesa de pedra e derramaram gotas de óleos sagrados em pontos específicos, simbolizando a ativação de proteções espirituais. O mestre ritualista próximo sei da cabeça do rei e tocou o peito do corpo com um bastão de madeira consagrado, finalizando o processo de separação. Em seguida, ergueu as mãos e proclamou que o soberano estava pronto para caminhar entre os ancestrais. Os presentes inclinaram-se, reconhecendo que aquele era o instante que o rei deixava definitivamente o mundo dos vivos. Quando os cânticos cessaram, os servos aproximaram-se da entrada da tumba e começaram a fechar lentamente o portal de pedra. O som grave da porta deslizando marcou o fim de uma era. Lá dentro o rei permanecia rodeado por seus tesouros, histórias, símbolos e companheiros espirituais. Do lado do fora, a comitiva recuou, deixando o local em silêncio reverente. A tumba agora guardava não apenas um corpo, mas a memória viva de um reinado e o início de uma nova presença entre os ancestrais. A cidade respira de novo, ainda que com um ar diferente,
como se as ruas mantivessem um eco silencioso do que acabara de acontecer. O funeral de um rei não se dissolve imediatamente no cotidiano. Ele permanece suspenso no ar por algum tempo, como poeira dourada que se recusa a assentar. À medida que as pessoas retornam às suas tarefas, ao comércio, aos templos, aos mercados, cada uma carrega uma lembrança menos. Seja de ter visto o cortejo, ouvido os cantos, sentido o peso simbólico daquele dia ou apenas percebido o modo como o vento parecia soprar de forma mais lenta. A vida retoma o seu fluxo, mas ninguém ignora que uma linha foi cruzada. O monarca agora pertence ao passado, e seu nome passará a ocupar um espaço diferente no imaginário coletivo. O novo governante, seja filho, irmão ou sucessor eleito pelos deuses, segundo a interpretação dos sacerdotes, assume seu lugar com passos calculados. Ele sobe os mesmos degraus que o rei falecido subiu, atravessa os mesmos corredores, toca os mesmos objetos sagrados, mas sabe que cada gesto tem um peso distinto. O palácio, mesmo após a purificação ritual e a retirada dos símbolos do luto, ainda carrega um resquício de transição. Servos observam com cautela, conselheiros medem palavras, generais estudam os sinais, e os sacerdotes acompanham tudo com aquela serenidade ambígua de quem se vê guardião da ordem cósmica. A cerimônia de ascensão, que sempre ocorre após o sepultamento, não é apenas formalidade, é uma reafirmação da continuidade entre os mundos, uma mensagem aos deuses e às pessoas de que o ciclo permanece intacto. As paredes da cidade absorvem e preservam memórias. Nas tabernas, os homens comentam como foi o cortejo, como reluziam os metais, como o incenso parecia diferente. Nas oficinas, artesãos recordam as peças que prepararam anos antes para o rei e que agora repousam na tumba. As mulheres nos telhados conversam sobre a mudança que está por vir, especulam sobre o temperamento do novo monarca e lembram histórias que ouviram de suas mães e avós, relatos sobre outros reinados, outras mortes, outras cerimônias que marcaram a vida urbana. Mesmo quem não participou diretamente sente-se parte do acontecimento, porque a morte de um rei na Mesopotâmia não era apenas a morte de um indivíduo. Era um evento que reabria caminhos mitológicos, atualizava pactos antigos e renovava medos e esperanças ancestrais. Com o tempo, o nome do antigo governante passa a ser recitado em listas, estelas e templos. Poetas elaboram cantos que celebram seus feitos. Escribas registram decretos de seu reinado. Sacerdotes mencionam seu título durante festividades importantes. Seu rosto, esculpido em pedra ou metal, permanece observando o reino a partir de paredes sagradas. Para o povo, ele se torna uma figura distante e ao mesmo tempo presente. Distante porque já pertence a um espaço inacessível. Presente porque sua memória, agora purificada e resignificada, integra a narrativa maior do reino. Essa transformação do rei ancestral é lenta, mas inevitável. Ele deixa de ser apenas um governante e se torna símbolo, referência, sombra compassada que acompanha o novo governo. A cidade aos poucos encontra novamente o tom de seus dias. As rodas das carroças rangem de novo, os barcos retomam o fluxo no rio, mercadores reacendem brasas nas bancas, e o cheiro de pão quente volta a dominar o ar ao amanhecer. No entanto, há uma diferença quase imperceptível, menos como se todos esperassem para ver como o novo soberano moldaria os tempos vindouros. Reinados não são apenas continuidade, são promessas veladas. O povo observa, atento às primeiras decisões, aos primeiros decretos, aos sinais que indicarão se a prosperidade será mantida ou se os deuses exigirão novas provações. Enquanto a vida segue o seu curso, a tumba requém-fechada permanece à margem da cidade, silenciosa. Lá dentro, sob camadas de pedra, o rei descansa em meio a objetos que o acompanharão na eternidade, guardado por rituais cuja força se estende muito além do momento do sepultamento. É um espaço escuro, tocado apenas por memórias e símbolos, onde o tempo parece se curvar. A cada geração, novas histórias surgirão sobre essa passagem, interpretada de maneiras diferentes, mas sempre carregando a noção de que ali, naquele instante, algo sagrado havia sido tocado. Assim, o funeral de um rei mesopotâmico não se encerra quando a tumba é selada. Ele se prolonga no tecido da cidade, nos gestos do novo governante, nas histórias que o povo conta, nos registros preservados pelos escribas. É uma despedida que afirma paradoxalmente a permanência. O passado se ajeita ao lado do presente e se prepara para dialogar com o futuro. E essa continuidade, feita de memória, rito e emocal, garante que cada reinado seja parte de uma longa corrente que nunca se rompe, apenas se renova, elo após elo, século após século.